Muitas vezes nós estamos reconstruindo as nossas coisas, a nossa vida, os nossos planos, e nos esquecendo de nos defender dos nossos inimigos. Muitas das vezes, meu irmão, nós vamos fazendo e agindo, empreendendo e crescendo, e deixando de lado aquilo que é a nossa batalha espiritual. E é o que nós falamos em Efésios 6, fortaleça no Senhor e na força do seu poder para resistir ao dia mal, mas agora você tem que então entender que existe um inimigo querendo te consumir, existe um inimigo querendo destruir a sua vida, querendo destruir os seus planos, existe um inimigo querendo consumir. Então agora revistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir tudo isso. Glória a Deus, mais uma manhã especial, na presença de Deus, dizendo que a Ele a glória e o louvor, é a palavra que diz lá em Romanos 11, né? Para Ele, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós estamos aqui mesmo para declarar isso com toda a certeza, né, que nós temos no nosso coração. E a nossa série, né, trata sobre dilemas, né, histórias antigas para problemas que nós vivemos atualmente. Né, histórias que foram escritas aí há milhares de anos atrás, né, mas que servem e são atuais para nós nos dias de hoje. Para quê? Para nos ajudar a resolver situações difíceis que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida. Então nós passamos lá no primeiro dia da série, né, nós falamos sobre os dilemas de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, mas que viveu dilemas, né, de futuros incertos. Né, Deus dá uma palavra para Abraão, então existia uma dúvida, uma incerteza no coração dele, né, para que ele pudesse agora, então, confiar no Pai, confiar na promessa, né, que foi dada para ele, né, tanto em todos os desafios de sair da terra, dos filhos que viriam, né, e Deus foi prometendo coisas para Abraão que demoraram algum tempo, né, e aquilo foi trazendo conflitos internos, dilemas, né, para aqueles que estão tentando sempre controlar tudo. Né, no segundo dia da série, nós tratamos sobre os dilemas de Moisés, né, aquele que tinha e teve, então, uma grande responsabilidade, né, de conduzir o povo, e aquilo trouxe para ele peso, trouxe para Moisés esgotamento, trouxe para Moisés também exaustão. E no domingo passado nós falamos sobre os dilemas que passaram também na vida de Jeremias. Jeremias é aquele que vivia, né, com aquilo que aquele profeta que recebia a orientação de Deus, passava para o povo, mas o povo, né, aquilo nunca chegava, aquilo nunca acontecia, e aí aconteceu muitas desilusões, dores, angústias também no coração de Jeremias, ao ponto, né, nós vimos aqui, né, simbolizamos aqui daquele coração que foi quebrado, né, um coração que foi quebrado, mas que Deus vai lá e reconstrói. E isso serve muito atualmente para a nossa vida. Entender que nós somos barro nas mãos do Criador, nas mãos de Deus. E que se for preciso, se for da vontade de Deus, para que Deus forge o nosso coração, que ele trabalhe o nosso coração e traga para nós maturidade. E se o barro que está sendo feito lá, um vaso, ele não estiver bom para Deus, ele vai amassar o barro e vai fazer tudo de novo. E muitas vezes nós questionamos isso, né? Por que Deus faz de novo? Por que Deus está lá pensando, fazendo isso ou aquilo? E as circunstâncias da nossa vida que parecem estar dando errado para nós, mas na verdade existe um plano, um projeto de Deus para a vida de cada um de nós, e Ele está cuidando de todos os detalhes. Ele tem uma promessa para cada um de nós, Ele vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para mim e para você. Então Jeremias é esse homem, e ele fala que é melhor confiar em Deus. Ele fala, maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço, mas bendito é o homem que confia no Senhor, que coloca no Senhor as suas expectativas, que coloca no Senhor as suas certezas, que coloca em Deus, no Pai, e deposita dele, para que a gente possa ter alegria de coração, e possa acabar com toda a ansiedade, com tudo aquilo. Então, meu irmão, todas as histórias que foram contadas e serão contadas apontam para Cristo. Ele que é o nosso libertador, Ele que é o nosso redentor. Então, nós temos que sempre na nossa vida, nas circunstâncias, nos lembrar da promessa. É o que Jeremias falou. Eu tenho que trazer então à memória aquilo que me traz esperança. Porque se eu vivo o desafio, se eu estou lá no meio, né, daquele buraco, no meio daquelas circunstâncias muito difíceis, e se eu não me lembro quem eu sou, qual é a palavra que Deus tem para mim, qual é a identidade que eu tenho em Cristo Jesus, se eu me esqueço de tudo isso, meu irmão, a gente vai sendo conduzidos e andando por caminhos cada vez mais difíceis e distantes daquilo que é o plano original de Deus para cada um de nós.
Então, eu sei que muitos aqui estão vivendo dias difíceis. Estão vivendo dias de dores, dias de lutas, dias de angústias, de decepções, que sofreram traições, que estão sofrendo perseguições, de injustiças. Quantos de nós aqui estão vivendo nesse tempo, nesse momento, vivendo essas angústias e fazem perguntas para Deus? E nós fazemos questionamentos para Deus, mas Deus, por quê? Por que comigo? Parece que eu fazia tudo certo e aquilo está acontecendo comigo. Deus, por quê? E a gente começa inconscientemente a questionar a Deus. Questionar a Deus. Porque parece que Deus não está tão bom comigo, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus agora me deixou sozinho vivendo essas dificuldades. Então, meu irmão, a pergunta que nós fazemos, muitas vezes, são aquelas que questionam aquilo que é a natureza de Deus e o amor de Deus por nós. Eu quero te dizer, meu irmão, que o dia mau vem. O dia mau, ele é relatado na Bíblia, que ele chega. E tem gente que já viveu o dia mau, ou está vivendo o dia mau, ou que vai viver o dia mau. Então essa é uma certeza que nós temos. Nós vamos viver esse dia difícil. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Efésios 6, para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa então resistir a esse dia mau, a esse dia difícil. E precisamos estar conectados com Cristo, com a videira verdadeira, com o Espírito de Deus. Nós precisamos estar juntos, linkados, porque esse dia difícil vem, o dilema na sua vida, ele vem. Ele já veio, ele constantemente pode estar vindo e ele virá o tempo todo, porque nós sofremos dificuldades nesse mundo o tempo todo. Nós vamos sofrer retaliações, nós vamos sofrer dificuldades, nós vamos viver em lutas, nós vamos passar por desertos, como muitos estão passando aqui, mas a palavra de Deus nos consola, nos ensina e nos diz que existe um lugar para chegar, existe um Deus que cuida de cada um de nós. Então existem situações, meu irmão, que precisam de escolhas, de decisões suas e minhas. Precisam de decisões. E aquilo que são as escolhas que nós fazemos na nossa vida tem consequências. Consequências boas ou consequências ruins. Então cabe a nós fazermos as boas escolhas. E hoje então nós vamos aprender sobre Neemias, esse homem e essa palavra que fala sobre reconstrução, sobre refazer muros, reconstrução de muros e reconstrução também de pessoas que estavam em ruínas, que estavam em escombros. Eu quero até recomendar o livro, né? Nós vamos colocar o QR Code aqui, que é aquilo que são as palavras que nós temos nessa série, para que você possa também estudar, meditar em tudo aquilo que nós estamos falando ao longo dessas semanas, né? Aqui na igreja, na série de lemas. Então, a palavra de Neemias, aquilo que Neemias nos ensina, esse líder, um dos maiores líderes que nós temos, né, que é Neemias, nós temos muito que aprender a respeito de tantas coisas, mas principalmente sobre essa reconstrução. Imagina você, meu irmão, que você está lá no seu trabalho, e aí você vai e recebe uma ligação diferente, né? Uma ligação diferente daquilo que você estava esperando, e aí a pessoa do outro lado fala assim: eu passei lá, e estava tudo destruído. Aí você pergunta assim: como assim destruído? Aí a pessoa do outro lado fala assim: as paredes caíram, as portas foram queimadas, está tudo no chão. Tudo no chão. E aí você recebe essa notícia, né, que está tudo acabado, está tudo destruído. E aí, eu quero que você pense mesmo, com sinceridade do seu coração, imagine e veja se essa ligação que você recebeu dessa casa destruída fosse a sua casa, fosse a casa onde você cresceu, fosse a casa onde vive a sua família, fosse a casa onde você tem as lembranças, né, as histórias do seu passado, e aquilo tudo estava no chão, não sobrou quase nada. O que você sentiria com isso? Como você agiria com uma notícia dessa? E aí, meu irmão, muitos aqui, e eu sou um deles,
que temos recebido notícias assim, notícias difíceis, notícias que parece que estava tudo andando bem, mas de repente tudo muda. De repente tudo muda. É um casamento que não está bom, é um casamento que acabou, é uma saúde que agora você recebe um diagnóstico contrário de doença. São os filhos que talvez, um filho seu que está passando uma grande dificuldade, um grande desafio, você não estava nem sabendo. Pode ser que a empresa que você tem entrou em crise, o trabalho que você tem agora, você foi dispensado, foi mandado embora. E aí aquilo que era a vida que você tinha lá, né, e estava acontecendo tudo, de repente tudo muda. E essas ruínas, meu irmão, normalmente elas não fazem barulho, elas são silenciosas, elas vão agindo silenciosamente. Então, é uma conversa que parou, é uma alegria que você tinha que foi diminuindo, era uma vida de oração que você tinha fervorosa, que agora vai se esfriando, é uma fé que se esfria. E aquilo vai acabando aos poucos e de repente as coisas vão ruindo na nossa vida. E quando você olha para dentro de você, investiga seu coração e as suas coisas, você percebe que existem coisas na sua vida que não vão bem, que estão em ruínas. Então hoje nós vamos aprender com Neemias, esse homem que recebeu uma notícia assim, dessa forma. Neemias estava longe, ele estava a 1.500 quilômetros de distância, na cidade de Suzã, né, onde era o palácio de inverno do rei Artaxerxes. Ele tinha uma vida tranquila, ele tinha um bom emprego, ele era copeiro do rei, ele estava lá bem estabelecido, uma vida estável. Neemias estava vivendo tranquilamente, nada parecia faltar para ele, até que ele resolve fazer uma pergunta, e nessa pergunta alguém responde para ele: Jerusalém está em ruínas, Jerusalém acabou. É o que diz lá em Neemias, no capítulo 1, você pode abrir sua Bíblia. Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontraram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, diz Neemias, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, meu irmão, o que torna aqui Neemias extraordinário, o que torna aqui esse grande líder, é que ele não conseguiu ficar indiferente a essa notícia. Indiferente àquilo que foi a notícia de destruição do seu povo. Então Neemias recebe essa notícia de Anani, ele recebe essa notícia lá que Jerusalém estava em ruínas lá, e meu irmão, essa cidade, depois que foi tomada lá, né, pelos babilônicos, depois que ela foi tomada lá e eles foram levados cativos na Babilônia, o povo de Deus, os judeus, depois eles retomaram esse período pós-exílio, isso fazia 142 anos que esses muros estavam no chão. 142 anos, aquilo não tinha acabado de acontecer, aquilo agora parecia ser muito difícil ou impossível de ser levantado, porque existia uma opressão, existia agora sobre o povo uma retaliação que não deixava com que eles reconstruíssem aquilo tudo estava debaixo de escombros. E aí o que Neemias faz? Ele se assenta, ele chora por alguns dias, ele lamenta, ele sente a dor do seu povo, dos seus irmãos, ele jejua e ele ora. Então ele vê o seu povo humilhado, vulnerável, a cidade exposta, tudo acontecendo. Meus irmãos, existem dois tipos de pessoas diante das circunstâncias difíceis. Aqueles que se acostumam e se acovardam e têm medo, e o medo paralisa, ou aqueles que se importam, aqueles que tomam a decisão de fazer, de ir atrás, de mudar o cenário. E a pergunta que Deus quer fazer para nós aqui essa manhã é essa: o que você tem visto em ruínas ao seu redor? O que você tem visto em ruínas no seu coração, na sua vida, que você não tem tomado decisões de mudança, está se acostumando com tudo isso, está se acostumando na sua vida com coisas que podem ser mudadas a partir de decisões que você tem que tomar?
ou também de pessoas que estão ao seu redor, que Deus está colocando você como agente de transformação, de ajuda, de auxílio, e que muitas vezes nós estamos fechando os olhos para todas essas coisas. O que faz seu coração doer? E aí, meu irmão, pode ser nesse lugar que você sente dor, que você sente angústia, que você sente que pode ajudar, que Deus vai fazer uma nova história de reconstrução na sua vida e através da sua vida. Meus irmãos, é através da sua vida. Muita gente quer só ser beneficiado com aquilo que são as coisas de Deus e ser ajudado. Mas Deus está chamando muitos de nós aqui, dando um chamado para tantas pessoas aqui, que agora Ele quer usar a sua vida para ser instrumento de mudança, instrumento de reconstrução. Deus quer usar a sua vida para que você possa ser esse agente de Deus para a transformação. Ah, mas eu não posso, eu não sou capaz, mas eu ainda não estou pronto. Meu irmão, o que Deus ensina na Bíblia toda é que Ele vai capacitando no caminho. Ele não quer escolher pessoas capacitadas, Ele quer escolher pessoas responsáveis, pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É isso que Deus quer. E talvez Deus está falando com você, meu irmão, para você ser esse agente. Talvez não, tenho certeza, que você é esse agente de transformação, de mudança, de reconstrução. E nós temos nessa mensagem aqui hoje 3 pilares de dilemas, de Neemias. Então, quando Neemias fica sabendo das condições que os irmãos viviam, ele tem um dilema difícil. O que fazer? O que eu vou fazer agora? Ele podia então não fazer nada. Neemias podia então fugir dessa situação, ou então assumir a responsabilidade. Então existe um peso da responsabilidade, e existe também agora uma leveza da omissão. Então eu posso só me omitir, eu posso só agora, diante do problema, diante do desafio, eu posso agora só fingir que não é comigo. E o dilema inicial de Neemias não é a reconstrução, é o discernimento. Porque agora ele entende que ele precisa discernir e orar a Deus para poder ter essa resposta para aquilo que ele vai fazer, para aquilo que ele vai empreender, para aquilo agora que ele vai ter ações contra isso. O que você faz quando o seu casamento está em crise? O que você faz quando a sua carreira está travada? O que nós fazemos então quando a ansiedade vem e toma conta dos nossos dias e parece que os remédios agora fazem parte da nossa vida, porque eu estou cada vez mais ansioso? O que nós fazemos quando a nossa fé esfria? Meu irmão, é preciso discernimento, é preciso colocar a nossa vida em oração, para que a gente possa romper em todas essas coisas. Então Neemias, ele não age imediatamente. A palavra de Deus fala que ele chora, que ele senta, que ele jejua e que ele ora. Então o mais importante não é a ação imediata, é agora essa sensibilidade. Quem reage rápido demais às suas dificuldades, pode aí então reconstruir tudo errado, de uma forma muito ruim, de uma forma que vai cair de novo. É como um médico que vai fazer a sua operação, vai operar lá sem ter o diagnóstico correto. Então nós precisamos ter esse diagnóstico, buscar isso em oração. Então muitas pessoas estão cansadas, não porque fizeram pouco, mas estão cansadas porque fizeram muito, estão fazendo muito, estão correndo muito atrás de tantas coisas para tampar o buraco, mas estão sem a direção correta de Deus. Então nós precisamos buscar essa orientação estratégica. Então Neemias estava nessa posição confortável. A Bíblia diz aqui, ele era copeiro do rei. Neemias, enquanto nós olhamos para aquilo que é a função do copeiro do rei, a gente acha que era só um garçom de luxo, quando na verdade o copeiro do rei tinha uma função, um trabalho privilegiado. Ele era aquele que cuidava de servir à mesa do rei. Ele era aquele que experimentava a bebida e a comida do rei, porque se alguém quisesse envenenar o rei, Neemias morria primeiro. Ele era um cargo de confiança. E aquilo trazia para Neemias autoridade, aquilo trazia para Neemias, ele era bem visto na comunidade. Neemias tinha uma função privilegiada. Mas quando vem então agora esse primeiro dilema, dessa notícia que ele tinha que agora abandonar aquilo que é a função, aquilo que é o conforto, aquilo que ele estava vivendo lá de tranquilidade no palácio do rei, junto com o rei,
e agora ele tinha que ter a decisão de colocar a mão na massa e sair de lá, e sair daquele lugar de conforto e ir agora para um lugar que ele não sabia como ia ser, um lugar de reconstrução, um lugar de retaliação, um lugar onde os inimigos não querem que ele faça aquilo que ele foi chamado para fazer. Meu irmão, essa decisão é muito difícil. É largar o nosso conforto, é largar aquilo que nós temos construído, agora então, para colocar a mão na massa e responder aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida. Eu me lembro da situação, eu estava ontem meditando e lembrando daquilo que foi uma missão que nós tivemos. Nós temos uma ONG na África aí há 13 anos, aqui essa igreja, e nós temos isso já, um trabalho acontecendo há 13 anos lá, né, com escolas, educação, saúde, agricultura, tanta coisa bacana acontecendo, milhares de crianças lá passaram por nós e passam por nós, nós estamos ativos lá. Mas em 2019, teve uma notícia de um ciclone que ia acontecer lá. E aí aconteceu o ciclone. No outro dia eu recebo um vídeo de um pastor parceiro nosso, né, que cuidava de uma das escolas, de uma igreja, e ele manda o vídeo. Ainda tinha um restinho de bateria, ele mandou, porque depois ficou sem energia, sem tudo. Ele manda um vídeo da igreja destruída, toda no chão, a escolinha destruída, e várias outras coisas aconteceram lá, e que aquilo foi muito grave. Mais de 1.000 pessoas morreram nesse ciclone. Houve uma enchente, e aí, além do vento que derrubou todas as casas, destelhou tudo, morreram pessoas, e aí depois também houve uma situação muito difícil de dor, de fome, de miséria. E aí aquilo veio para mim, para nós, como ONG, como igreja. E aí a decisão era difícil, porque era o nosso povo, eram as nossas crianças, era o povo que nós cuidávamos, eram as nossas escolas. E aí é muito mais fácil falar assim, vamos mandar recursos, vamos dar um jeito, mas meu irmão, existiu uma grande angústia no coração para que a gente pudesse agora largar aquilo que nós tínhamos aqui para sair, para ir acudir os nossos irmãos. Nós levantamos, mobilizamos, fizemos uma campanha gigante aqui em uma semana, em 10 dias nós estávamos lá, levamos 60 toneladas de alimentos, remédios, purificadores de água, fomos pessoalmente, reconstruímos telhas, tanta coisa, mas foi difícil. E é difícil, porque é risco de morte, é risco de doenças, é risco de saques, como nós tivemos saques lá nas carretas que a gente estava entregando alimento. É um risco de físico, é risco de vida. Mas, meu irmão, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Deus nos chama a sermos aqueles que assumem responsabilidade, mesmo que o cenário seja difícil, mesmo que tudo aquilo que está acontecendo parece ser tão difícil para nós. Mas Deus está no controle e quer usar a nossa vida, Ele quer te usar no tempo de crise. E o segundo dilema é crer e fazer. Como equilibrar a dependência de Deus e estratégias. Neemias foi estratégico, tanto com o que falar ao rei, como falar ao rei, e no momento que ele ia falar. Então ele foi estratégico, ele orou para isso. Ele não saiu tomando decisões, saiu fazendo as coisas. Então aí o rei deu para ele então toda essa autoridade, esse poder, deu cartas para que ele pudesse então passar pelas fronteiras, ele deu escolta militar, deu madeiras, né? E aí Neemias viveu um segundo problema, um segundo dilema, que era o quê? Agora, entre a espátula da obra que ele estava lá reconstruindo, mas também agora com retaliações do inimigo. O inimigo começou a retaliar, e agora eles estavam construindo muros, eles estavam construindo esse muro, e o inimigo queria derrubar. Os samaritanos, os amorreus estavam lá, né, e queriam destruir aquele povo, queriam destruir essa obra. Então Neemias tem um outro dilema, que agora não é só orar para que Deus defenda, não é só orar para que Deus proteja. Agora ele tinha que colocar soldados, ele tinha que colocar pessoas armadas lá, com espada, para que ele pudesse então agora defender aquilo que era o plano que Deus estava fazendo. Muitas vezes nós estamos reconstruindo as nossas coisas, a nossa vida, os nossos planos, e nos esquecendo de nos defender dos nossos inimigos. Muitas das vezes, meu irmão, nós vamos fazendo e agindo, empreendendo e crescendo, e deixando de lado aquilo que é a nossa batalha espiritual. E é o que nós falamos em Efésios 6, fortaleça no Senhor e na força do seu poder para resistir ao dia mal, mas agora você tem que então entender que existe um inimigo querendo te consumir, existe um inimigo querendo destruir a sua vida, querendo destruir os seus planos, existe um inimigo querendo consumir. Então agora revistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir tudo isso.
para que você possa resistir. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinturão da verdade, é os pés calçados da preparação para o evangelho da paz, é o escudo que faz eu me defender de todos os dardos inflamados do maligno que vem contra mim, e é também a espada da fé, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos esquecendo de cuidar daquilo que é a nossa construção, mas não é só em oração. Tem gente que ora e deixa de agir, e tem gente que age e deixa de orar. Essas coisas têm que acontecer juntas, simultâneas. É oração e ação, é fé e ação. A fé sem obras, como diz Tiago, ela é morta. Então não existe essa fé e só descansar em Deus e deixar para Deus. Deus quer que a gente haja, que a gente faça, que a gente se guarde, que a gente se blinde, que a gente vá à frente, que a gente empreenda, que a gente busque respostas, que a gente haja segundo aquilo que Ele tem falado. E aí ele não parou de orar. Meu irmão, o terceiro dilema é sobre a justiça. A justiça em primeiro lugar. Aconteceu que existiu um grande desafio lá, naquele tempo. Um terceiro desafio na reconstrução. Porque quando eles estavam lá reconstruindo os muros, quando o povo estava lá, reconstruindo lá, todos os muros, e aquilo foi acontecendo, e eles estavam vendo o resultado de tudo, e levando para a nossa vida, quando nós estamos lá reconstruindo a nossa vida, refazendo a nossa vida, refazendo as nossas coisas, e a gente preocupado também agora com o inimigo que está atrás, o inimigo que quer nos derrubar, o inimigo que quer agora constantemente nos abater, o inimigo que quer trazer dúvidas no nosso coração, e eles estavam lá construindo, e eles preocupados já, e atentos com aquilo que é o risco de fora. Existia um risco muito maior, uma injustiça acontecendo dentro do povo, no meio do povo, que era uma injustiça social. Os nobres judeus estavam lá agora oprimindo os pobres que estavam construindo os muros. Eles começaram agora a cobrar altíssimos impostos. Eles começaram lá a tomar as terras do povo. Eles começaram também, para receber as dívidas, tomar os seus filhos como escravos. E Neemias, vendo essa injustiça acontecendo dentro de casa, ele não continua a obra, vamos continuar, vamos lá, o importante é acabar com isso aí, depois a gente vê isso. Não, ele para tudo, para que possa haver agora uma transformação no coração dos seus irmãos. Ele fica indignado, e aí ele para a obra, e faz com que aquilo tudo seja corrigido. Muitas coisas da nossa vida, meus irmãos, estão sendo empreendidas e muros estão sendo feitos e levantados cada vez maiores e mais bonitos, mas lá no nosso interior existem coisas que precisam ser tratadas. Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as conversas que você ainda precisa ter? Quais são as coisas lá que você tem que pedir perdão e você está deixando de lado? Construindo a sua vida, seguindo os seus propósitos, seus planos, seus sonhos. Quais são os sonhos que você deixou de sonhar? Meu irmão, tem coisas que precisam ser tratadas. Tem coisas no seu coração, na sua vida, que precisam de uma atenção. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Então não siga a sua vida normalmente antes de parar, de cuidar, de resolver, para que você possa prosseguir cada vez mais saudável. Muitos muros sendo construídos assim, eles são facilmente derrubados depois. E o que Deus quer fazer é uma obra na sua vida, é uma obra completa, uma obra plena, uma obra que não tem rachaduras, uma obra bem guardada, bem alicerçada, fortalecida sobre a rocha e não sobre a areia. Amém? Então que você investigue no seu coração, fica de pé. Eu quero orar com você. Quais têm sido as motivações do seu coração? Quais têm sido as coisas que Deus tem falado com você, que você está negligenciando? Porque tem coisa que está errada. E tem casamentos que estão acabando, porque a gente não está dando atenção para certas coisas. Tem famílias que estão sendo destruídas e filhos que estão se afastando da presença dos pais, porque você está negligenciando certas coisas. Não está tendo tempo, está deixando para depois.
Então, o que Neemias nos ensina, que não deixe para depois. O tempo é hoje, o momento é agora. Tem coisas de justiça sociais e internas que devem ser resolvidas imediatamente. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui reflete Jesus, mostra Jesus. Se nós olharmos lá, Neemias, ele deixou o palácio, mas Jesus, ele deixou sua glória. Ele veio viver como homem, como cada um de nós. Ele deixou a sua glória e viveu conosco. Neemias, ele reconstruiu muros, mas Jesus, ele reconstrói vidas. Neemias, ele derrubou essa usura, essa injustiça, essa cobrança indevida, essa extorsão. E Jesus agora derrubou também a separação. Aquele véu que separava, não separa mais. Nós temos agora toda a autoridade, toda a ousadia de entrar na presença do Deus Altíssimo. Amém? Você é esse agente, você é essa pessoa. Jesus fala para você que tem coisas que estão acabadas na sua vida, arruinadas. Mas sabe o que Jesus diz? Eu ainda reconstruo. Eu ainda reconstruo. Eu quero fazer nova todas as coisas na sua vida. Eu reconstrua. Não espere, meu irmão, que Jesus não fica esperando que você organize a sua vida. Ele não fica esperando que você resolva tudo antes. Ele não fica esperando que você tenha as respostas certas para fazer as coisas acontecerem. Jesus diz: vinde a mim, você que está precisando de uma reconstrução. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu trarei descanso para a sua vida. Eu estou à porta e estou batendo. É o que ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos aqui te pedir pelo nosso coração, Pai. Pai, primeiro, pela nossa vida, pela nossa alma, meu Pai, pelo nosso ser, pelos nossos pensamentos, a forma como nós entendemos esse mundo. Tantas coisas, meu Pai, que nos impedem, meu Pai, de caminhar, de romper. Tantos desafios, meu Pai, que nos fazem questionar, meu Pai, quem realmente o Senhor é. Mas nós queremos aqui, meu Pai, nos colocar, nos derramar diante do Senhor, meu Pai, com a sinceridade do nosso coração. E, meu Pai, que o Senhor nos ajude a resolver, a tratar, a acabar com todas essas coisas, meu Pai, que nos impedem de crescer. Quais são as coisas que eu preciso tratar no meu coração, meu Pai? Então nos mostra, Senhor, e que eu tome a decisão certa de romper. Que eu e meus irmãos aqui agora, meu Pai, tomemos a decisão certa de romper em todo o desafio que nós temos, meu Pai. Em todos os desafios, meu Pai, para que a gente possa ter plenitude de vida, para que a gente possa ver agora uma cidade fortificada, uma cidade reconstruída, que é a nossa vida. Nós possamos, meu Pai, agora não ser mais aqueles que são oprimidos, que são aqueles que existem condenações, que existem palavras contrárias, meu Pai, e a gente aceita tudo isso. Não, Senhor. Nós queremos ser aqueles, meu Pai, que são fiéis ao Senhor, que conhecem da Sua palavra, meu Pai. Nós queremos ser aqueles, meu Pai, que dizem sim àquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor chama, meu Pai. Nós queremos ser aqueles que são ousados, meu Pai, que têm a natureza, a identidade de Cristo Jesus impressa em cada um de nós, meu Pai, no nosso coração, que sabem quem nós somos, que sabem, meu Pai, de onde vieram e para onde vão, meu Pai, que são filhos amados, filhos responsáveis, filhos que têm compromisso com aquilo que o Senhor tem falado e orientado. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que são as brechas desses muros que nós temos aqui, Senhor Deus, que sejam fechadas agora em nome de Jesus, e que haja compromisso de solução de todos os nossos problemas, que haja compromisso de fidelidade, que haja compromisso de integridade, que haja compromisso, meu Pai, de amor pelas pessoas, em nome de Jesus, meu Pai, que nós não saiamos, meu Pai, saiamos diferente que nós entramos, ó Deus, confrontados, e que a Tua palavra nos confronte em todo momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, são 3 tópicos que nós tratamos então. Repete comigo só para afirmar, que eu acho que eu fui tão rápido aqui. Primeiro deles, vamos lá. Um coração que se importa. De novo, um coração que se importa. Oração e ação.
caráter irrepreensível. É o que nós precisamos ter. Justiça, saber agora que não existe fé sem obras, tem que ter ação, e que nós também temos que nos importar com os nossos problemas e com os nossos irmãos. Que nós somos agentes de transformação. Amém? Glória a Deus, pode se sentar.